Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias que procura responder questões a respeito da mediunidade. E a pergunta de hoje é a respeito da influência espiritual em nosso lar, na nossa casa. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa. E no nosso caso aqui, essas testemunhas, elas são espíritos. Então, aquilo que estamos fazendo ou falando atrai a atenção desses espíritos que se interessam por aquilo que está sendo feito ou está sendo falado. É como se a gente fosse um canal de televisão ou até mesmo um canal aqui do YouTube e que esse canal será acompanhado e assistido por aqueles que se interessam por o que falamos e aquilo que fazemos. Então, por exemplo, um canal de conteúdo infantil, ele vai atrair a atenção das crianças. Agora, um canal que o objetivo dele e o conteúdo dele é sobre fofoca, ele será atraído e quem assistirá esse canal são aqueles que gostam desse tipo de conteúdo. Portanto, nos nossos atos, na nossa vida, é da mesma maneira, de acordo com aquilo que produzimos, que falamos, que fazemos, essas testemunhas vão nos acompanhar. Porque quando a gente muda de canal, já percebeu, às vezes a gente está sentado numa sala. Sei que hoje em dia isso é um pouco mais raro, mas às vezes a gente está sentado na sala e tem mais pessoas junto. Aí você coloca num determinado canal. Quem não gosta do que está sendo passado ali, a pessoa sai. A pessoa não fica na presença. Aqueles que gostam prestam atenção. Então, é dessa maneira que ocorrem essas influências. No livro Fonte Viva, Emmanuel tem um capítulo que se chama Fermento Espiritual. E ele traz um versículo da carta de Paulo à comunidade de Coríntios, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que ele escreve assim, ó: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aí Emmanuel diz assim, ó: ninguém vive sozinho. Nossa alma é o ponto central de influência para os outros. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Estamos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam a nossa caminhada. É preciso saber que espécie de forças projetamos naqueles em nossa volta. Nossa conduta é um livro aberto. Ou seja, o nosso comportamento ele é visto por todos. Todos conseguem ler o nosso comportamento, perceber o que estamos fazendo. Quantos de nossos gestos que achamos insignificante conseguem alcançar o próximo e acaba gerando resultados inesperados? Quantas frases aparentemente ditas da boca para fora pode ter uma repercussão muito boa? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não temos ferramentas para analisar a nossa influência no outro, mas podemos perceber a repercussão daquilo que fazemos.
E Emmanuel termina dizendo assim, ó, cuidado com o alimento invisível que fornece àqueles do seu convívio, da sua volta. Porque de acordo com aquilo que a gente oferece para o outro, ele pode nutrir um sentimento de compaixão, de amizade, de amor por nós, ou ele pode nutrir rancor, ódio, revolta. No livro Estude Viva também, aqui a mensagem é de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira. E a mensagem chama Influenciações Espirituais Sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito que se encaminhe ao derrotismo, ou seja, você só vê derrota, só vê fracasso, vê apenas as coisas negativas daquilo que se ocorre, durante várias horas e sem causa orgânico ou moral relevante, ou seja, sem motivo aparente para aquilo, sem um motivo real para aquilo, devemos cogitar a hipótese de uma influência espiritual bem sutil. Seja honesto com você para ajudar aos mentores espirituais a te socorrer. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. E aqui ele descreve alguns fatores que revelam que a nossa alma está nessa condição de influenciação sutil. Dificuldade de enxergar o lado bom das pessoas e dos acontecimentos, a nossa incapacidade de organizar os sentimentos para poder fazer uma oração, ou nossa falta de concentração para uma leitura de conteúdo bom, de conteúdo edificante. Às vezes a gente senta para poder ler um livro espírita e a gente tem muita dificuldade para ler uma página, um parágrafo que for. Mas se a gente for ler algum outro tipo de literatura, ou até mesmo ficar com o celular na frente, a gente passa horas e aí não dá sono, e aí a gente consegue ficar horas ali prestando atenção naquilo. E na maioria das vezes é um conteúdo que não tem relevância nenhuma para a gente. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Aborrecimentos por não encontrar pessoas ou assuntos para falar mal. Então, quando a gente tem essa vontade, nossa, eu preciso encontrar com alguém para poder falar mal de tal pessoa, ou para poder falar de uma tragédia ou de uma notícia ruim que eu vi na televisão, vamos prestar atenção nessa influência aí. Interpretação forçada de fatos e atitudes nossas ou dos outros, que você sabe que não corresponde à realidade, ou seja, que não é verdadeiro. Então a gente força uma interpretação, às vezes, para dizer mal sobre uma outra pessoa, que aquela pessoa está sendo maldosa naquela atitude, sendo que é você que está fazendo essa interpretação equivocada. Exagero nas emoções. Ânsia de se colocar no papel de vítima ou de tomar uma posição de autossofrimento. Então a gente se coloca aqui, todas as pessoas são culpadas, nós é que somos os coitados, somos mal compreendidos. Então devemos tomar cuidado com esse posicionamento. Teimosia e não aceitar para nós que haja influenciação espiritual em nós. Mas aí passa alguns minutos ou até mesmo horas daquilo que aconteceu ou que a gente falou e vem a nossa mudança. A gente muda o nosso comportamento e aí acaba se arrependendo e se recompõe no nosso pensamento. E aí a gente vê que aquilo não foi legal que a gente falou, que a gente não estava na nossa perfeita consciência para poder fazer aquilo. Só que às vezes, né, isso pode acontecer de maneira tardia. Então, se a gente tem essa sensação, depois de determinada atitude, de determinada fala que a gente se colocou ou se revoltou contra alguém,
Passa um tempinho e a gente passa, nossa, mas para que eu fui fazer aquilo? Que coisa desnecessária. Então, provavelmente, quando a gente fez aquele tipo de decisão, de palavras que colocamos para o outro, provavelmente a gente pode ter sofrido uma influência espiritual. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado, pela sutileza do processo. Então, essa influência, o texto já diz, né, influências sutis, é tão sutil que às vezes a gente confunde, a gente acha que é um pensamento nosso, é uma vontade nossa. Só que depois, se a gente percebe, fala, mas eu não deveria ter feito aquilo, então provavelmente nós estamos percebendo que fomos objeto ali de uma influenciação negativa. Não se sabe, e aí o André Luiz coloca uma coisa muito forte aqui que é: não se sabe o que tem causado maior prejuízo à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, né, que todos percebem, todos se dispõem a ajudar, né, a desfazer, a melhorar, aquelas obsessões que são bem fortes, ou se são essas meias obsessões, esses quase obsediados, né? Que são influenciações despercebidas muitas vezes. Contudo, essas influenciações, elas consomem muita energia da criatura, né, que não se vigia, que não se compreende, mas também causam um estrago nas pessoas do convívio dela. E aí ele coloca assim: quantas brigas, separações e fracassos não surgem assim de uma atitude feita de cabeça quente, uma palavra dita com ódio, né? E pode ocasionar vários desdobramentos negativos. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, Jesus diz assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, sempre que falamos algo sobre alguma situação ou sobre alguma pessoa, as nossas palavras, elas revelam o nosso olhar sobre aquilo. Então, é é a nossa visão daquilo, o nosso sentimento daquilo. E o coração, ele é exatamente esse órgão, né, que ele representa os sentimentos. E a boca, nós podemos dizer que a boca é o alto-falante da nossa alma. É pela boca que nós vamos emitir, que nós vamos entregar, que nós vamos informar aos outros aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. E para finalizar, tem uma frase de Emmanuel aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim, ó: muitas ideias de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em nossa boca. Então, se essas ideias podem fazer ninho na nossa boca, nós temos que prestar muita atenção naquilo que estamos chocando para poder entregar aos outros. Bom, esse foi mais uma Dúvidas Mediúnicas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e até domingo que vem.